Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E hoje o nosso papo é sobre uma daquelas manobras, sabe, super arriscadas e que geram uma das multas mais pesadas do nosso código. É aquele tipo de infração que acontece na pressa, né? Um descuido de segundos, mas que pode ter consequências, olha, gravíssimas. Tanto para a segurança de todo mundo quanto para o bolso. Vamos entender direitinho que manobra é essa. Pois é, parece até mentira, né? Mas existe uma manobra bem específica que pode fazer o valor de uma multa gravíssima ser multiplicado por 5. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar hoje. Então, bora mergulhar nisso. Antes de qualquer coisa, para a gente entender por que essa infração é tão séria, a gente precisa ter clareza sobre dois conceitos que são fundamentais lá no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver cada um deles. Primeiro de tudo, o que é uma interseção? Não é só aquele cruzamento de 4 esquinas, não. A lei é bem clara. Qualquer cruzamento em nível, um entroncamento, aquele em T, sabe? Ou uma bifurcação em Y, tudo isso é considerado uma interseção. É justamente nessa área que a regra vale. E agora a definição de ultrapassagem. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. Ultrapassar não é só passar por um outro carro. É um movimento específico de sair da sua faixa, passar à frente de um veículo que está mais lento e depois retornar para a faixa de onde se saiu. É muito importante guardar bem essa definição. E olha, para não sobrar nenhuma dúvida, o artigo 33 do Código de Trânsito é direto e reto. Ele proíbe de forma bem clara a ultrapassagem, dentro das intersecções e também pertinho delas. E o motivo é óbvio, né? É um ponto cego com um risco altíssimo de batida com veículos que vêm de outras direções. Certo. Agora que a gente já definiu os termos, vamos para a parte que talvez seja a mais importante dessa nossa conversa. Diferenciar essa infração de outras situações que são muito, mas muito parecidas. Isso ajuda a evitar confusão e a entender o que o agente de trânsito está de olho. Agora, olha só que interessante essa tabela, como ela deixa tudo bem claro. Se um carro apenas passa ao lado de outro, mas cada um está na sua própria faixa, isso não é considerado ultrapassagem. Se a manobra é feita pelo acostamento, aí a infração é outra, está lá no artigo 202. Ultrapassar numa curva, em faixa contínua, ou furar uma fila no sinal, também são infrações gravíssimas, claro, mas cada uma tem seu próprio código. Conhecer essa diferença é fundamental. Bom, já entendemos a infração, certo? Agora vamos falar sobre o que acontece com quem a comete. E aqui a coisa fica séria. A penalidade foi pensada para desestimular completamente essa conduta tão perigosa. Não tem meio termo. A infração é classificada como gravíssima, ou seja, o nível mais alto de severidade que existe no nosso Código de Trânsito. E aqui está o detalhe que mais impacta. A multa gravíssima, nesse caso específico, tem o seu valor base multiplicado por 5. É um peso e tanto no bolso. E isso é justamente por causa do risco enorme que essa manobra representa. E não é só o dinheiro. Além da multa salgada, a infração joga 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Isso pode deixar qualquer motorista bem perto de ter a CNH suspensa. Então, resumindo a ópera. A infração é gravíssima. A multa tem um fator multiplicador de 5 vezes. São 7 pontos na carteira e um detalhe bem importante. O agente de trânsito não precisa parar o veículo para aplicar a autuação, viu? A constatação pode ser feita à distância. Vamos amarrar as pontas e recapitular os pontos mais importantes para essa informação ficar bem clara e ajudar todo mundo a ter um trânsito mais seguro. Então, o ponto crucial é o seguinte: lembrar que ultrapassar envolve a troca de faixas e que essa manobra é absolutamente proibida em qualquer tipo de cruzamento, entroncamento ou bifurcação. A penalidade é uma das mais severas do Código. E saber disso não protege só o bolso, mas o mais importante de tudo, protege vidas. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Diante de uma multa tão alta e principalmente do risco iminente de uma colisão grave, vale mesmo a pena arriscar tudo isso só para ganhar alguns segundos no trânsito? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se este conteúdo foi útil, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino, papodetrânsito@gmail.com.